Olá pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje estamos aqui com um gabinete da MyMax, o MyMax Dragon. É um gabinete de entrada que está na faixa aí de R$149 e vai até mais ou menos aí uns R$200. Você acaba encontrando ele mais barato, encontrei ele no Mercado Livre por R$119, só que daí tem o frete, né? Aqui pra minha cidade aqui dá mais ou menos uns R$40, depende então do lado aí que você mora do Brasil, tem frete aí nesse 119. A maioria de 140 até R$200 são frete grátis. É um gabinete mid-tower, então suporta as placas-mães ATX, Micro ATX e Mini TX. Então é um gabinete que dá suporte a várias placas-mães. A Mini TX nesse gabinete fica um pouco estranha porque é uma placa bem pequena e o espaçamento interno dele é bem grande. Então ela fica uma plaquinha bem pequenininha, ela fica meio feinho, cara. Por incrível que pareça, né? Porque esse gabinete ele também não é grande. Ele tem aqui 44 centímetros de altura, 40 centímetros de comprimento e 17,5 de largura. Então se você pegar a trena, ele tem 17,5 aqui, ó, de largura, né? Ou de profundidade. Tem gente que chama isso aqui de profundidade, né? Mas no caso é a largura. Ele tem aqui, ó, 44 centímetros de altura. Ele vai ter aqui, ó, 40 centímetros de comprimento. Então é um gabinete mid-tower, ele é pequeno, mas uma Mini TX aqui é estranho, porque ele tem um espaçamento bem grande na parte de dentro. E toda essa tampa aqui é acrílica transparente. Não dá pra ver que ela é transparente, porque tem esse plástico aqui protetor, né? Dos dois lados, para não estar riscando, que o acrílico, infelizmente, ele risca muito fácil. Por isso que é mais interessante a gente sempre optar por vidro temperado. O problema de vidro temperado é o preço, né? Ó, tá vendo? Ó? Então ela vem com essa proteção aqui, um plastiquinho no acrílico dos dois lados, para não estar riscando, porque o acrílico risca muito fácil. Mas se você puder optar, lógico, por uma tampa lateral que seja vidro temperado, é mais interessante. O problema é que fica mais caro. Bom, aproveitando que eu tirei a tampa lateral, a gente vai olhar internamente desse gabinete. Como eu falei para vocês, ele tem um espaçamento bem grande. Como fica essa janela em acrílico, você consegue ver todos os hardwares internos. E uma Mini TX ali fica estranho. Mas dá suporte a Micro TX, que são a maioria das placas, né? Praticamente todas as placas que a gente utiliza são Micro ATX e as ATX também. Mesmo ele sendo um gabinete de entrada, ele suporta uma ATX, que as placas ATX são bem grandes, mas ele dá suporte. O problema desse gabinete, ou não, né? Depende da configuração de hardware que você vai colocar nesse gabinete, a fonte dele é em cima. Eu já falei em alguns vídeos que a fonte em cima é um problema e também não é, depende do hardware que você vai montar. Se você vai montar um hardware que vai sofrer de sobreaquecimento, como uma placa de vídeo, sei lá, uma 1080, uma 1070, um i7, um Ryzen 7, são processadores e placas que têm alto desempenho, então tem tendência de gerar mais calor. Para esse tipo de gabinete não serve, por quê? A fonte é em cima. Todo o ar gerado, né, todo o ar quente gerado por esses hardwares vão passar pela fonte e vai ser jogado para fora. Que a fã da fonte vai ficar na parte de baixo coletando todo esse ar quente e a fonte já esquenta, né? Então não é uma boa ideia colocar um hardware muito possante aqui. Para essa mid-tower aqui eu aconselho um computador de entrada, como o Ryzen 3 ou o i3, pode ser também um G5400, um Athlon GE, até um Ryzen 5, um i5 aqui eu aconselho esse gabinete. Acima desse eu não aconselho. E se você estiver pensando em fazer overclock, esse gabinete não é para você, porque ele não tem uma boa circulação de ar, tá? Na parte de trás aqui eu consigo colocar uma fã só de 80 milímetros, então não é uma fã de 120 que conseguiria fazer uma exaustão, né? Porque a gente colocaria essa fã aqui, puxando todo o ar quente do computador para fora. Não é interessante você colocar uma fã que puxa o ar frio, né, de fora para dentro, porque vai travar aqui o fluxo de ar, né? Então é interessante você colocar uma fã aqui, nesse caso de 80 milímetros, que puxa o ar quente de dentro e joga aqui para fora, tá? Junto com a fonte, né? Ela vai pegar o ar daqui de dentro e jogar os dois para fora. Porque se você colocar uma fã que puxa o ar de fora para dentro, o ar quente da fonte vai ser puxado por essa fã, né? Então o ar quente sai da fã, já entra aqui e entra novamente. Então você fica fazendo um looping de ar quente. Então essa fã aqui, ó, ar quente de dentro para fora, beleza? E eu tenho a opção aqui, ó, opa, tá quase caindo aqui. E tem uma opção aqui de uma fã de 120 milímetros. Na verdade, pessoal, esse projeto ele foi pensado para duas fãs, né? Só que onde fica aqui o HD e o SSD, deixa eu colocar aqui para vocês verem, ó. Onde fica aqui o HD e o SSD, tampa a segunda fã de 120. Então você conseguiria colocar duas fãs de 120, só que onde está o HD aqui está tampando um espaçamento da fã de 120. Então você só consegue colocar uma fã de 120 milímetros frontal e uma de 80 traseiro. Se você remover essa parte, você consegue colocar duas de 120, porque o projeto tem ali para duas fãs de 120. E se não fosse também essa baia aqui do HD e do SSD, poderia colocar radiador. Então você teria a opção de colocar o water cooler aqui, que não dá suporte. Se você olhar as especificações desse gabinete, não dá suporte a liquid cooler, né? Só que dá. Se você quiser colocar, adicionar um liquid cooler aqui, dá. Aqui você vai perder uma base aqui de um SSD, né? Então eu tenho a opção aqui de colocar um SSD, dois SSDs. Posso até colocar mais um SSD aqui com uma baia, que a gente vai ter que comprar extra, né? Para transformar, né, de 3.5 polegadas para 2.5 polegadas, porque aqui seria um HD de 3.5 polegadas, né? Esse gabinete aqui, pessoal, ele dá suporte a dois HDs de 3.5 polegadas,
2 SSDs e um drive de 5.25, que seria o DVD-ROM. Então é um DVD-ROM, 2 SSDs e 2 HDs. Mas você pode adaptar esses 2 HDs aqui com adaptadores para colocar SSDs. Porém, se você for trabalhar só com SSD, a gente poderia remover essa base aqui para estar colocando 2 fãs de 120, mas aí teria que fazer customização, né? A gente teria que customizar esse gabinete, tá? Porque ele tem a base para 120, mas não dá para colocar 2 por causa da base aqui do HD. Mas um de 120 na frente dá. A galera fala que não dá para colocar o water cooler, só que dá sim, pessoal. A única coisa é que você vai perder aqui as baias do SSD, mas poderia adicionar o SSD aqui embaixo também. Teria que fazer uma customização, né? Então aí tem pessoas que não gostam muito, gostam de pegar o gabinete pronto e já adicionar. Esse não daria suporte então ao water cooler, tá? Se você não quiser fazer uma modificaçãozinha nele para colocar o water cooler, não dá suporte. Então não tem suporte water cooler, por isso que eu comentei que não vale a pena pegar e para overclock, né? Como você vai pegar um gabinete desse aqui para fazer um overclock, sendo que você vai ter que trabalhar com air cooler, né? Logicamente que o cooler box que vem no processador não vai poder ser utilizado, em quem vai fazer overclock não utiliza o cooler box, vai ter que trocar, vai pegar um cooler a ar. Só que ele só tem 17.5 de largura, então toma cuidado com o cooler a ar que você vai pegar, que senão você não consegue fechar a tampa lateral, né? O cooler a ar ele vai varar para fora aqui, porque é um gabinete que é bem curtinho, tá? De largura ele é bem estreito. Bom, pessoal, é um gabinetinho mid-tower, como eu falei para vocês, de entrada. Ele tem sim um bom espaçamento, só que ele não tem uma boa circulação de ar, tá? A base frontal aqui, a tampa frontal, né, ou a frente, não tem muitas entradas. Você percebe que tem alguns furos aqui, né, que seria a entrada de ar nas duas laterais. E também na parte de baixo, ó, tem a entrada de ar. Porém, a gente só poderia colocar uma fã de 120. Deixa eu arrancar essa parte frontal aqui para vocês verem. É só puxar, ela não é parafusada. E sai muito fácil, por sinal. Eu só vou precisar soltar aqui, ó. Que vem os parafusinhos, né? Vem também o speaker e vem uma aleta. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. É um plástico bem simplesinho, tá, pessoal? Não é um plástico de boa qualidade, mas por R$150 praticamente, você acaba encontrando por 149, mesmo não sendo uma qualidade de plástico tão boa, tem um bom acabamento. Se você olhar aqui, a gente tem uma conexão USB 3.0, temos duas conexões USB 2.0, temos aqui também o áudio frontal, junto com os 1000 cabos aqui que vai no painel na parte de cima, então a gente precisa jogar para trás lá. O bom é que tem uma barriguinha, tá vendo, ó, para organização de cabo, então não vai ficar esmagado os fios lá atrás, para não ficar passando, né, por dentro do gabinete, como ele tem uma tampa full acrílico, não ficar esses cabos horrorosos, né. Bom, então vamos dar uma olhada aqui para vocês verem. Tá vendo que o projeto tem a opção aqui de 2 fãs de 120, tá? Então ele tem esse projeto, mas não dá por causa da baia interna. Então a gente colocaria uma só de 120, então a circulação de ar desse gabinete não seria uma das melhores. Então para overclock não é esse cara, tá? Se você está montando um computador de entrada, é esse gabinete. Então o i3, i5, o G5400 ou abaixo disso, né? Se pegar um G4560, ou então o Ryzen 3, ou se você quiser pegar as APUs da AMD, ou um Ryzen 5, esse gabinete aqui dá conta. É um gabinete interessante, é um mid-tower que seria para isso. Mas se você está pensando em overclock, esse garoto aqui não é para você. Se está pensando em um computador também entusiasta, esse gabinete aqui não é para você. É um gabinete bem simplesinho, mas por R$150 ele atende aos requisitos aí bem interessantes, tá, pessoal? É um gabinete de entrada que vale a pena em computadores de entrada, tá bom? Bom, galera, esse gabinete aqui da MyMax, o Dragon, é interessante, ele tem de várias cores, no meu caso é preto e laranja, né, o detalhezinho laranja, mas tem verde, tem azul, é só você procurar aí na internet para vocês verem. A estrutura metálica dele não é aquele galvanizado simplesinho, você percebe que é bem rígido, tá? É uma chapa de ferro bem interessante, não é aquele chapa galvanizado de gabinetes mais simplesinhos, de 90, de 100 reais, né, que é molengão, né, você mexe o gabinete, ele se mexe inteiro, ele tem uma boa estrutura, isso vai ser ótimo pro projeto que eu tô pensando nele, né. Eu adquiri esse gabinete, pessoal, para fazer um case mode. Então a gente vai modificar, a gente vai tirar a fonte de cima, vai passar a fonte para baixo, a gente vai customizar ele na questão de pintura, a gente vai adicionar suportes aqui ao water cooler até 120 mm de dual fan. Então eu vou modificar esse gabinete para suportar dual fan aqui, então até colocar um liquid cooler aqui com dual fan. Eu vou fazer esse projeto. A tampa traseira, ó, vocês percebem que tem uma boa, ó, praticamente um dedo de espaçamento aqui dessa barriguinha, então você vai conseguir fazer uma organização de cabo perfeito, não vai ficar aqueles cabos esmagados, né? E aqui atrás, ó, que faltou mostrar para vocês, onde vai ficar a organização de cabos. Você percebe que não tem um bom espaçamento, ó, nem entra meu dedo, fica bem apertadinho. Aqui eu consigo um dedo, mais ou menos, então eu teria que organizar os fios mais ou menos para cá. Só que a barriguinha da tampa seria interessante, que eu conseguiria colocar sem esmagar os cabos. Então dá sim para organizar os cabos aqui tranquilamente. Bom, pessoal, o que eu tenho para falar desse gabinete, que é um gabinete de entrada bem interessante, tá? É o famoso BBB, né? Bom, bonito, barato. Como eu falei para vocês, ele não tem uma ótima circulação de ar, porque só suporta uma fã de 120.
e uma fan traseira aqui de 80 milímetros, então não coloca hardware que esquenta aqui, tá? Não vai colocar hardware que esquenta e vai querer fazer overclock, que esse não é o gabinete. Mas o computador de entrada que você está pensando em um computadorzinho até uns R$2.500, esse gabinete aqui é perfeito para vocês, tá? E lógico que dá para fazer algumas modificações aqui, como eu vou fazer para melhorar esse projeto aqui. Bom, pessoal, por que eu peguei esse gabinete? Exatamente por causa disso. Se você perceber, a parte de baixo dele, ó, já tem a furação, tem um monte de furinhos aqui, ó, que a ideia desse gabinete era ter a fonte embaixo. Então esse projeto aqui que montaram esse gabinete, teria um segundo projeto que seria a fonte embaixo. Então eu vou tirar a fonte da parte de cima, passar a fonte aqui para a parte de baixo, fazer aqui um PSU cover, vou melhorar essa parte frontal para suportar duas fãs de 120 até um radiador duplo, né, para water cooler ou liquid cooler, e customizar a pintura desse gabinete, vai ficar show de bola. Então vocês acompanhem aí no canal. E para quem está pensando em pegar esse gabinete com computador de entrada, pode pegar, pessoal. Esse gabinete vai atender computadores de entrada até intermediários. Só não é o foco desse gabinete computadores que você queira aí fazer overclock, e nem computadores high-end, como o i7, Ryzen 7, com 1070, com 1080. Ele tem um bom espaçamento, você consegue colocar placas de vídeo até 40 centímetros, só que essas placas de 40 centímetros geralmente geram muito calor, né? E esse gabinete não tem uma ótima circulação de ar, então não é para high-end, mas para computador de entrada, cara, filezão, tá? Mesmo a fonte em cima, eu já expliquei em vários vídeos para vocês, pessoal, não tem problema em computadores de entrada, i3, i5, Ryzen 3, Ryzen 5, uma fonte em cima não vai ser o problema. A partir disso, aí sim uma fonte em cima eu já não aconselho, a fonte embaixo é mais interessante, que daí não pega, né, não coleta o ar quente e não joga para a fonte, né? Então a fonte embaixo seria mais interessante, mas computadores high-end, né, que você vai fazer overclock. Para computadores de entrada, a fonte em cima não tem problema, aí é gosto pessoal, tá? Bom, pessoal, ficamos por aqui. O MyMax Dragon tá aprovado, é um gabinetinho BBB, né, bom, bonito e barato. Por uma maquininha de entrada pode ir, porque é um gabinete que não vai te dar dor de cabeça para essas máquinas de entrada. Ele é bonito, se você olhar a parte da frente aqui que eu tirei, mas é um design que chama atenção, bonitinho, as USB aqui na parte de cima, é bonito, cara. Esse gabinete, em questão de beleza, ele é bonito e ele é funcional. É o BBB, né, bom, bonito e barato. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se inscreva aí no canal para vocês verem a modificação dele. Eu vou mostrar, trazer em vídeo para vocês eu customizando ele e depois como ele vai ficar final, tá? Espero ter gostado. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Tô trazendo vídeo praticamente todo dia pra gente. Então nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais.